tamaño promedio puede no tener mucha utilidad si la desviación estándar es alta. Aunque yo tenga tiempo y toda la información disponible, seguir con la medición detallada y completa no es una buena idea. Cualquier modelo de estimación, sea de tamaño, sea de esfuerzo, costo, plazo, funciona mejor cuando se calibra. Buenas tardes a todos. Para quien es primera vez y quiere conocer sobre Fato, nosotros somos una empresa de soluciones para la gestión de desempeño en TI. Nos enfocamos en la dimensión de los resultados y el espacio de la relación entre quien demanda y ofrece servicios de software. Venimos trabajando desde hace más de 21 años con más de 10 países y más de 700 empresas. Estos son algunos de nuestros clientes con quienes venimos trabajando y estas son algunas fotos de nuestro equipo en una de las sucursales antes de la pandemia. Nuestra forma de operar se divide en 3 aspectos: en entrenamientos, que es donde buscamos soluciones innovadoras para problemas complejos; en consultorías, mediante la enseñanza a través de profesionales que viven el cotidiano de sus desafíos y comparten cómo lidian con ellos; y por medio también del outsourcing, que son soluciones turnkey para iniciar a operar con el esfuerzo mínimo. Para las siguientes preguntas, si en caso fuesen afirmativas, Fato tiene soluciones creativas que podrían ayudarlo. Hoy por hoy, ¿usted se encuentra conforme con el software contratado? Con Fato usted va a poder responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría. Los lanzamientos demoran mucho, vienen con defectos y los costos solo aumentan, pues reciba un software que funcione mejor y a tiempo. ¿Tiene dificultad para comunicar los gastos en contratos de software para los directivos? Justifique un presupuesto con el desarrollo de soluciones de software. Nosotros operamos en 6 áreas en especial, que es el área de requisitos, medición de y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. En esta oportunidad vamos a entablar el webinar relacionado a medición y estimación de software. Y nuestro webinar trata sobre aproximaciones rápidas de tamaño de software utilizando la metodología COSMIC. Quien va a dar el webinar va a ser nuestro director de comercial, Guilherme Simões. Y antes de iniciar con este webinar, me gustaría darles algunas recomendaciones. De preferencia, utilicen el uso de conexión de banda ancha. Este evento tendrá una duración de 50 minutos y unos últimos 10 minutos para preguntas finales. También pueden enviar sus preguntas por el chat durante la presentación, que yo estaré recopilando todas estas preguntas, tanto en Click Meeting cuanto en YouTube, que luego podrán ser respondidas. Utilicen el chat para asuntos del webinar y para aquellos que poseen la certificación PMP, el webinar otorga un crédito de un PDU. El certificado de participación será enviado por email, al igual que la presentación. No se preocupen que esta presentación va a ser grabada y será enviada posiblemente mañana. Como les decía, la grabación y el material serán publicados en nuestra página web y en las redes sociales. Ahora le doy pase a Guilherme, que iniciará con el webinar respectivo. Ok, muchas gracias, Estrella. Buenas tardes a todos. Voy a solo abrir la presentación y ya podemos iniciar. La idea de este webinar es mostrar que, bueno, hay un estándar para la medición funcional de software. Hay varios estándares, de hecho. En este caso estamos enfocando el estándar COSMIC. Es un estándar para la medición funcional de software, que es muy utilizado en estimaciones, para análisis de productividad, benchmarking. O sea, ya hubo webinars pasados donde hablamos sobre la medición con Cosmic, lo que puede ser hecho con este tamaño funcional. Y ahora vamos a mostrar que em muitas situações não necessitamos aplicar o processo estándar de maneira completa para desfrutar os benefícios de conhecer o tamanho funcional.
e por isso vamos abordar acá algumas estratégias para aproximação de tamanho de software com Cosmic, sem a necessidade de ter todo o trabalho de fazer o processo de medição completo. ¿Okay? Eu sou certificado por Cosmic, há uma certificação profissional sobre este método, e em breve também será publicada uma certificação sobre as estratégias de aproximação rápida de tamanho. Ok? Depois, ao final, comento um pouquinho mais. Então, déjame só avançar aqui um pouquinho. Bueno, para quem não conhece Cosmic, ou nunca escutou, minha sugerência é buscar em nosso canal de YouTube. Há vários vídeos onde comentamos sobre Cosmic. Aqui vou comentar muito brevemente, pero em los dois vídeos sugeridos acá, que estão publicados em nosso canal de YouTube, podemos ver uma explicação de como funciona o processo de medição detalhado com Cosmic e as utilidades que se podem dar para esta informação de tamanho funcional. Porque Cosmic é um método, como havia dito, para medir as funcionalidades de um software desde o ponto de vista de seus usuários. Ou seja, é uma medição que não depende de nenhuma informação técnica ou da implementação do software para poder ser alcançada. Então, esta unidade de medição, esse método de medição, é estandarizado por uma organização também chamada Cosmic. A URL de sua página web está acá, cosmic-sizing.org. E nesta página se pode encontrar toda a informação sobre este método. Ou seja, há um manual que descreve todo o processo de medição de maneira completa, que é o manual de medição Cosmic. Está publicado na versão 5. O processo de medição, a grandes rasgos, está ilustrado. E nesta figura consiste em 3 passos, onde se define uma estratégia de medição, que, por exemplo, com base no alcance que será medido de um projeto, com os artefactos disponíveis, com o nível de informação disponível, com o propósito que se dará ao resultado da medição, se define uma estratégia de medição. E, basado nessa estratégia e nos requerimentos funcionais do alcance, vamos fazer um mapeio de los requerimentos funcionais no alcance para os conceitos de Cosmic. Ou seja, vamos desglosar requerimentos hasta o nível de granularidade de medição, que é o nível de la funcionalidade. Em Cosmic, a funcionalidade recebe o nome de processo funcional. É a mesma coisa. Então, basado em los requerimentos do alcance de um software ou de um projeto, vamos desglosar todos os requerimentos a um mesmo nível de granularidade, a nível de los processos funcionais. Podemos também identificar a necessidade de componer, agregar requerimentos para se conseguir encontrar a funcionalidade, porque os requerimentos podem estar apresentados em distintos níveis de granularidade. Então, em um momento, vamos identificar as funcionalidades e, para cada funcionalidade ou processo funcional identificado, vamos calcular seu tamanho funcional ou seu tamanho em pontos de função, que é expressado em la unidade CFP, do inglês Cosmic Function Points. Então, um projeto
la medición de un proyecto consiste en la evaluación de su alcance, el desglose de todo el alcance en funcionalidades o procesos funcionales y el cálculo de los puntos de función de cada proceso funcional. Como funciona esto? Como voy a calcular la cantidad de puntos de función de un proceso funcional? Basicamente, Cosmic irá buscar identificar a quantidade de movimentos de dados que o processo executa. Basicamente, podemos definir um software como algo que está definido por uma fronteira, um limite, que distingue este software do mundo externo, que são os usuários, e de outros sistemas. E dados entram e saem deste sistema. Dados entram ingressados por usuários, dados saem para informar a los usuários de algo. E dados são gravados e leídos de la base de dados que em Cosmic nombramos como almacenamento persistente. Então, um processo funcional irá, por lo general, executar vários movimentos de dados, movimentos de lecturas, escrituras, entradas e saídas. Não é necessário que se executem todos esses movimentos, mas é comum ter vários deles em um processo funcional. E é a quantidade de movimentos de dados que define o tamanho de um processo funcional. Então, deixa-me mostrar um exemplo. Tenho aqui um processo, uma funcionalidade que é criar um pedido. Criar um pedido é iniciado por um usuário que ingressa dados do pedido, por exemplo, a identificação do cliente, a fecha, os itens do pedido, a quantidade de cada item, a identificação de cada item, a direção para entregar o pedido. Então, acá temos duas entradas sendo executadas por el processo funcional. Pedido e itens do pedido. Por que duas entradas? Porque não uma única entrada. Os movimentos de dados em Cosmic são considerados sempre não por cada campo que se mueve, pero por grupo de dados. E, de maneira general, podemos pensar que Cosmic busca identificar movimentos de grupos de dados que, e no caso de entradas e saídas, podemos pensar como, primeiro, para utilizar o exemplo de escrituras e leituras, que é mais fácil. Cada grupo de dados que é gravado em uma tabla significa um movimento de dados. Cada grupo de dados leído de uma tabla significa também uma leitura. Então, não vou contar um movimento de leitura para cada campo, ou escrito ou leído, sino por los grupos. Lo mesmo vale para as entradas e saídas. Vou imaginar as entradas e saídas como se os grupos de dados foram tablas, que são entradas, ou leídas por um usuário funcional. Então, acá, pedido e itens do pedido são grupos de dados com cardinalidade distinta. Para um pedido, eu tenho vários itens, por isso se separam em grupos distintos e se contam dos movimentos de dados de entrada. Ao ingressar um código de um cliente, vou ler a tabla de cliente para validar este código. Então, vou fazer um movimento de leitura. O mesmo vale para itens do pedido. Vou ingressar
códigos de produto que tenho que validar. Vou ler em la tabla de produto. Outro movimento de leitura. Vamos imaginar que todas as validações passaram bem e vou aguardar o pedido. Vou aguardar o encabeçado do pedido em uma tabla de pedido e os itens do pedido em outra tabla do pedido. Então, em Cosmic se assume para esta identificação das tablas, que, de hecho, o termo que se utiliza são objetos de interesse, se assume que estamos com um modelo de dados em la terceira forma normal. Por isso, as tablas, nesse caso, são 4 tablas. E vamos imaginar que o processo guardou o pedido e emitiu mensagem de êxito ao usuário. A mensagem que se envia a usuário para avisar de algo pode ser erro, êxito, não importa. Se emite mensagem, se considera a capacidade de emitir a mensagem como mais movimento de salida. Então, acá vamos encontrar 7 movimentos de dados que nos dizem que este processo tem 7 pontos de função. Então, o processo funcional consiste em fazer mapeio desde os requerimentos do alcance. Vou identificar todos os processos funcionais que estão em um mesmo nível de granularidade. Por isso, é necessário, a vezes, desglossar requerimentos que estão em um nível mais alto, coisas que são os processos, coisas mais pequenas, que são os processos funcionais. E para cada processo funcional, vou identificar seus movimentos de dados, que podem ser de distintos tipos. Os tipos de movimentos acá é comum que se utilizem as siglas do inglês para entradas, E de entre, X de exit para as salidas, R de leitura, de read, e W para escritura, write. Então, acá temos exemplo de uma medição com 16 pontos de função Cosmic. Este é exemplo de uma medição detalhada, é uma medição exata. Tenho os 16 pontos de função medidos de maneira exata. Só que para conseguir chegar a este ponto, tenho uma necessidade de informação que não sempre está disponível. Em etapas tempranas de desenvolvimento, pode ser que não vamos ter os requerimentos definidos com um nível de granularidade que nos permita a identificação de todos os processos ou não nos permita identificar os movimentos de dados de cada processo. Isto será refinado ao longo do tempo e, então, em aquele momento, os requerimentos não nos permitem chegar a este nível de informação. Isso significa que em etapas tempranas, muitas vezes, não vamos conseguir aplicar o processo estándar como está acá. Só que eu quero utilizar o tamanho funcional com Cosmic para estimar esforço ou custo de um projeto. Se não consigo encontrar esse tamanho, não consigo estimar o esforço ou o custo. Como hago para solucionar este problema? Em la página web de Cosmic, vamos encontrar não só o manual de medição de Cosmic, vamos encontrar várias outras publicações que complementam o uso do Cosmic em vários cenários. O motivo deste webinar é justamente mostrar que há maneiras de se aproximar ao tamanho, ou seja, não estamos falando
de aplicar o processo estándar para encontrar o tamanho exato, sino para obter uma aproximação que, para muitos casos, soluciona nossa necessidade. Então, podemos distinguir dois motivos básicos para uma aproximação de tamanho. Uma situação que é a medição temprana, que é quando estamos em um momento inicial do ciclo de vida, onde não temos os requerimentos com o nível de granularidade ou com o nível de detalhe necessário para a medição. Ou seja, há que esperar o refinamento dos requerimentos para conseguir aplicar o processo completo. Mas isso não significa que não podemos evaluar ou aproximar o tamanho. Então, podemos fazer uma medição temprana, utilizando várias estratégias, e vou comentar algumas delas hoje, e obter esse tamanho que é uma aproximação. Só que, se estamos falando de estimação de esforço, por exemplo, ou prazo, toda estimação leva uma incertidumbre. Então, não é necessário, muitas vezes, buscar uma exactitud em la avaliação de tamanho, se o que estamos buscando é uma estimação de esforço ou custo que, por sua própria natureza, leva incertidumbre. Ou seja, a estimação de esforço também é uma aproximação do esforço real que será executado no projeto. Então, acá, para momentos tempranos, é um caso onde vamos, muitas vezes, aplicar uma estratégia de aproximação que é o processo completo de medição. E há casos onde o problema não é o momento temprano. Às vezes, eu tenho toda a informação suficiente para fazer a medição e encontrar o tamanho exato. Só que não quero gastar este tempo ou não tenho tempo suficiente para fazer a medição de maneira detalhada e completa. Por exemplo, meu chefe me solicita uma avaliação de tamanho de um projeto para que ele pueda discutir sobre o presupuesto do departamento e tentar agregar o desenvolvimento deste projeto no próximo ano. Então, ele me solicita essa informação e quer esta informação ao final do dia, porque no dia seguinte, por la manhã, ele irá participar desta reunião de definição de presupuesto. Há muita informação sobre o projeto, centenas de páginas. Não tenho tempo hábil para ler e aplicar, ler todas as páginas e aplicar o processo completo de medição. Isto me tomará mais tempo. Então, como não tenho como responder a ele de maneira exata, por exemplo, 2 dias depois, 3 dias depois, que seria, por exemplo, o tempo necessário para fazer a medição completa, vou utilizar uma estratégia de aproximação para ter uma resposta aproximada nesta ventana de tempo que ele me solicitou. E, é claro, nesse caso, de um tamanho exato, necessita de uma ordem de magnitude. Então, não importa muito decir 1.000, 1.120, 973 pontos de função, não importa. Ele necessita saber mais ou menos uma ordem de magnitude, mais ou menos 1.000 é suficiente. Então, seria também uma boa ideia, aunque fora possível solicitar mais tempo para fazer esta análise, entregar o tamanho exato não seria uma informação de melhor qualidade que uma aproximação. Seria só uma informação mais cara
de ser obtenida. Então, há casos onde, aunque eu tenha tempo e toda a informação disponível, seguir com a medição detalhada e completa não é uma boa ideia, ok? Porque não se necessita essa atitude. Eu vou cerrar o webcam para ver se esse problema se soluciona. Se vamos fazer uma medição, uma aproximação por necessidade de uma evaluação temporal de tamanho ou uma evaluação rápida, não importa muito, porque as estratégias que se podem utilizar se aplicam nos dois casos. Então, em la página web de Cosmic, vamos encontrar um guia que apresenta distintas estratégias de aproximação de tamanho. Este guia, todo em Cosmic, se pode obter de maneira grátis. Se pode entrar e descargar tanto o manual de Cosmic como as várias guias que existem para a medição. Eu estou aproveitando para pôr aqui no chat o link para este guia que estou mostrando aqui no slide. Este é o guia de expertos, pero há um guia mais sencillo que é um guia para os praticantes. É um resumo deste guia acá. Este guia tem 60 e poucas páginas, o outro tem mais ou menos a metade. É uma versão resumida. E vou comentar de algumas estratégias apresentadas acá neste webinar. Há uma pergunta de Lady acá no chat. Lady, déjame avançar um pouquinho, que creio que ao mostrar as estratégias, isto pode ser respondido, sua dúvida pode ser respondida. Se ao final a dúvida quedar sem resposta, comente de novo no chat, por favor. Então, não importa se estamos utilizando uma estratégia de desenvolvimento tradicional, iterativa incremental ou ágil, vamos a encontrar requerimentos em distintos níveis de granularidade e, ao longo do tempo, lo natural seria refinar os requerimentos. Então, há casos onde, por exemplo, vamos imaginar que estamos em desenvolvimento Scrum, tenho um alcance definido por um backlog de produto com várias histórias de usuário. Então, há histórias que estão refinadas porque estão mais cercanas a serem desenvolvidas, e há histórias que todavia necessitam ser refinadas, pero serão refinadas um pouco mais adelante. Então, vamos encontrar histórias com distintos níveis de granularidade, histórias que são épicas, histórias que são tarefas muito sencillas. Podemos dizer que requerimentos funcionais podem ser apresentados em distintos níveis de granularidade. Acá, uma classificação em 3 níveis que acostumamos comentar em nosso curso de requerimentos. Requerimentos podem estar em um nível agregado, onde vamos encontrar várias tarefas desempenhadas por el software representadas neste requerimento. Por exemplo, vamos imaginar um caso de uso ou uma história de usuário que represente uma pantalla CRUD, uma pantalla para agregar, modificar, eliminar e consultar dados. Há várias tarefas representadas por esse requerimento. Por isso, esse está nesse nível agregado. Há requerimentos que estão em um nível de objetivo de usuário, onde existe uma correspondência direta entre o requerimento e um processo funcional ou uma funcionalidade. E há requerimentos que estão em um nível mais baixo, que requerimentos que representam
pedaços de uma funcionalidade, de um processo funcional, podem dizer respeito a regras de negócio ou a um subconjunto de passos executados por um ou mais processos funcionais. Então, no processo de medição estándar de COSME, o que se necessita fazer é, a partir de requerimentos neste nível, tenho que desglosar todos os processos funcionais. Requerimentos que estão neste nível já estão no nível de granularidade adequado para a medição. Não necessito desglossar nada. E os requerimentos que estão nesse nível necessitam ser agregados com outros requerimentos para que se tenha visibilidade do processo funcional. Isso seria a medição estándar funcional. Agora vamos pensar que estamos em um momento temprano de um projeto. Lo mais natural é esperar encontrar requerimentos em um nível de granularidade mais alto. Por exemplo, em um desenvolvimento Scrum, em la primeira definição de um backlog de produto, é mais provável que as histórias estejam todas em um nível de épicas, histórias mais ambiciosas, de mais alto nível. E ao longo do desenvolvimento, isto será refinado. Então, se hago uma medição, por exemplo, em um determinado momento, onde tenho os requerimentos em um nível de granularidade, eu tenho uma visibilidade limitada sobre os processos funcionais e seus movimentos de dados. À medida que avanço no projeto, refino requerimentos e aumento minha visibilidade. Hasta o momento que tenho a definição completa dos requerimentos ou o software implementado e consigo fazer a medição completa. Então, quando hago uma medição acá, nesta última etapa, vou encontrar um tamanho. Quando hago uma medição em um momento temprano, vou encontrar outro tamanho. E não posso fazer uma comparação direta entre estes tamanhos medidos em momentos distintos, porque estes tamanhos estão utilizando como insumo requerimentos em distintos níveis de granularidade. Por isto, COSME orienta para que se possa fazer esta comparação de medições em momentos distintos, que se utilize um fator de escala que para ajustar essas medições hechas com distintos níveis de granularidade. E este fator de escala é a base para as várias estratégias de medição que vamos a comentar agora. Não é nossa intenção agotar também todas as estratégias de medição que se podem, de aproximação que se podem utilizar com COSME. Vamos a comentar de algumas, as mais sencillas e fáceis de se utilizar, mas há outras também que se podem. Por exemplo, acá, nesse guia de COSME, há 9 estratégias que são apresentadas. Eu elegi, por questões de tempo, comentar sobre 5, as mais sencillas e rápidas também de comentar. E isto não significa que só existem 9 estratégias de aproximação. O bom é que, à medida que medimos com COSME, a prática com as medições nos permitem encontrar ideias para definir estratégias de aproximação que funcionem melhor em nosso contexto. Aunque COSME sugira várias estratégias em seu guia,
todas as estratégias necessitam de um passo importante que é a calibração. O ajuste, ou é justamente encontrar os fatores de escala que melhor funcionem em meu contexto. E, ao fazer as medições de meus projetos, meus desenvolvimentos, vou encontrar patrones sobre determinados tipos de projeto ou determinados tipos de sistema que me permitem elaborar novas estratégias de aproximação que podem funcionar bem para meu contexto. Podem não ser de uso general ou tão general como as estratégias que Cosmic apresenta, mas podem funcionar bem e talvez melhor delas que se apresentem nessa guia. ¿Okay? Então, a primeira estratégia, e acá também, déjame comentar, as primeiras 4 estratégias que vamos a comentar, qual é a... Déjame tomar como base esse exemplo da medição completa. Então, em la medição completa, vamos identificar os processos funcionais e os movimentos de cada processo, basado em los requerimentos do projeto. Vamos a imaginar que não quero gastar tempo ou não necessito ter o tamanho exato, então quero fazer esta aproximação de maneira mais rápida. Então, as primeiras 4 estratégias que vamos utilizar saltam a etapa de identificação de movimento de dados. As 4 estratégias só necessitam que se identifique a quantidade de processos funcionais e não é necessário identificar os movimentos de cada processo, porque isso também já seria o processo de medição completa. A última estratégia é uma estratégia que podemos utilizar para quando não conseguimos fazer uma identificação completa dos processos funcionais. Ou seja, é um momento onde o nível de informação é mais pequeno. Então, vamos a comentar da primeira estratégia, que talvez seja uma estratégia muito óbvia, que é trabalhar com um tamanho promédio de processo funcional. Ou seja, eu consigo evaluar em meu alcance que tenho 10 processos funcionais em el alcance. Se conosco que cada processo tem em promédio 5 pontos de função, então o alcance de meu projeto seria de 50 pontos de função. Essa seria a resposta aproximada. Só que não vamos encontrar em Cosmic a informação de um tamanho promédio que vale para tudo e sempre. O que Cosmic comenta é que, depende de tipo de sistema, mas os tipos, o domínio do software, o tipo de sistema, a área de negócio, isso tem uma influência significativa sobre um tamanho promédio de processo funcional. Ou seja, desarrollar um sistema operativo, vou ter processos com um nível de complexidade diferente de um sistema administrativo, por exemplo, para uma área financeira. Então, é necessário fazer uma etapa de calibração justamente para descobrir, em meu contexto, que tamanho promédio de processo funcional representa melhor minha realidade. Então, a calibração consiste em evaluar uma amostra de requerimentos, por exemplo, podem ser projetos passados, que são similares aos novos projetos que serão desenvolvidos. Vamos fazer uma medição desses projetos, identificando seus processos funcionais e calculando o tamanho de cada processo funcional, e vamos fazer um promédio, simplesmente dividir o tamanho de pontos de função da amostra por la quantidade de processos da amostra. E vamos encontrar um número. Nesse exemplo aqui,
8 pontos de função por processo funcional. Podemos também, nesta muestra, calcular a desviação estándar, que nos permitirá saber o grado de incertidumbre de esta aproximação. Então, hago esta calibração com uma muestra. Neste exemplo, eu tenho a informação de 8 pontos de função para cada processo funcional, mais ou menos 2, que é a desviação estándar. Tenho um novo projeto para estimar. Necessito descobrir, e no alcance desse novo projeto, só a quantidade de processos funcionais presentes no alcance. E nesse exemplo, 40. Vamos dizer que são 40 processos. Bueno, não necessito calcular o tamanho de cada processo. Vou utilizar esse tamanho promédio. Simplesmente hago essa multiplicação e tenho um tamanho aproximado de 320 pontos de função. Como acá tenho calculado também a desviação estándar, consigo dizer que o grado, ou seja, o rango de aproximação de tamanho para este novo projeto está entre 240 e 400 pontos de função. É uma estratégia muito sencilla e muito mais rápida que fazer uma medição completa. Só que, para ter bons resultados, é necessário que a calibração seja feita de maneira correta. E na própria guia de Cosmic, vamos encontrar publicações, citações a publicações, onde se analisaram vários projetos e os resultados são mostrados na publicação. Só que esses números valem para este contexto onde o estudo foi realizado. Não vamos a conseguir generalizar isto para qualquer empresa e qualquer projeto, ok? Liliana pergunta como se calculou este rango de incertidumbre. Mira, Liliana, em la calibração, em la muestra, eu hice o cálculo do tamanho promédio e também, basado em la muestra, eu hice o cálculo da desviação estándar, que neste caso é mais ou menos 2. Então, para encontrar esse rango, foi simplesmente, se o promédio é 8 e a incertidumbre mais ou menos 2, eu tenho que cada processo pode valer, em promédio, de 6 a 10 pontos de função. Então, o que hice acá foi multiplicar 6 por 40, que chega a los 240, e 40 por los 10, que chegam a los 400. ¿Ok? Bueno, esta estratégia pode funcionar bem, só que em la práctica, e por isso é importante ter a prática com as medições, que você pode observar isto nos resultados da medição que estás fazendo. Então, vamos a encontrar, a vezes, uma desviação estándar alta. Isso significa que os processos, vai ter processos, por exemplo, de tamanhos pequenos, 2, 3, 4 pontos de função, e processos de 40, 50, 30 pontos de função. O tamanho promédio pode não ter muita utilidade se a desviação estándar é alta. Então, neste caso, se pode fazer um refinamento desta estratégia, que é trabalhar com mais de um promédio, que é a estratégia de classificação de tamanho fijo. Em lugar de trabalhar com um tamanho promédio único para todos os processos, se refina a estratégia, se definindo 3 ou mais categorias de tamanho, e nesse caso 3 categorias, acá no exemplo poderiam ser 4, 5,
e se calcula um promédio para cada categoria de tamanho. Então, basado em uma muestra de projetos, vou fazer a medição de seus processos, a identificação de seus processos e a medição de cada processo, e vou dividir essa muestra segundo 3, 4, 5 categorias. Não creio que seja útil mais de 5. E basado em um determinado valor para um promédio para cada categoria, eu vou utilizar a estratégia para aproximar. Então, este factor de escala para cada categoria também é resultado de uma calibração, e é interessante que cada categoria tenha valores que são lejos da categoria anterior. Seria complicado definir, por exemplo, pequeno, mediano e o promédio do pequeno 5 pontos de função e o mediano 6, por exemplo. Uma dificuldade para a classificação. Então, o ideal é que esses fatores não sejam muito cercanos, para não generar dificuldade na classificação por quem está aplicando o método. Então, para aproximar, vou de novo identificar os processos funcionais em el alcance, nesse caso 40. Antes, só isso era necessário, a quantidade de processos, e aplicar um promédio. Agora, tenho um passo adicional, é que para cada um dos 40 processos, eu vou classificar cada processo segundo cada categoria. Essa classificação pode ser segundo algumas diretrizes que eu estabeleço, basado em minha calibração. Por exemplo, eu posso orientar que um processo pequeno, considere que é um processo que maneja uma única tabla da base de dados. Processos medianos, que manejam 2 ou 3 tablas, e processos grandes, mais de 3 tablas. Poderia ser um critério, é só um exemplo. Para que esta segregação em categorias funcione e genere uma aproximação de melhor qualidade, que a aproximação de tamanho promédio, é necessário que se definam categorias, que se definam diretrizes para que se possam classificar as categorias de maneira adequada. Então, neste exemplo, eu tenho 40 processos em meu alcance, eu hice a classificação dos 40 processos em nas 3 categorias, eram 30 pequenos, 15 medianos, 15 e 5 grandes. E esse igual à estratégia anterior, para a quantidade de processos em uma determinada categoria, eu hice a multiplicação por seu respectivo factor de escala. E, neste caso, o resultado foi 375 pontos de função. Ou seja, eu posso refinar isto em 3, 4, 5 categorias. Uma derivação da estratégia anterior de tamanho promédio acá estamos tomando por base processos funcionais. Então, eu identifico processos funcionais e calculo o tamanho aproximado basado em um promédio para cada processo funcional. Vamos imaginar que eu não quero gastar tempo não quero gastar tempo para identificar todos os processos funcionais. Eu sei que em meu alcance eu tenho 20 casos de uso ou 20 histórias de usuário. Não quero analisar ou não quero gastar tempo para analisar quantos processos há em cada história ou em cada caso de uso. Eu poderia utilizar uma estratégia similar a esta, que é a calibração para um fator de escala que não seja
por processo funcional, sino por caso de uso ou história de usuário, que seria a estratégia de caso de uso médio ou história de usuário média. Basicamente consiste, basado em uma muestra de casos de uso ou história de projetos passados, vou identificar para cada caso de uso ou história seus processos funcionais, calcular o tamanho de cada processo funcional, vou calcular o promédio de cada processo funcional e calcular o promédio de processos funcionais para cada caso de uso. E o fator de escala seria a multiplicação do tamanho. Acá há uma equivocação. Isso aqui seria a multiplicação da quantidade de processos funcionais, nesse exemplo 3.5, acá não é CFP, não são pontos de função, são processos funcionais. 3.5 por 8. Então, eu teria acá um fator de escala de 28 pontos de função para cada caso de uso. Então, tenho um novo projeto para estimar, vou simplesmente buscar a informação de quantos casos de uso ou histórias. São 11. E hago essa multiplicação. 11 histórias de usuário, 11 casos de uso, 28 pontos de função para cada caso de uso, me dá uma aproximação de 308 pontos de função. Ou seja, é a mesma estratégia, só que em um nível de granularidade mais alto. Esta estratégia, para funcionar, necessita que a empresa tenha uma diretriz, uma guia que oriente a especificação de casos de uso, de histórias de usuário, para que todos utilizem a especificação em um mesmo nível de granularidade. Porque se não há um estándar para a especificação de casos de uso, este promédio de processos por casos de uso ou história de usuário não terá muito sentido, porque irá variar muito, não há um estándar. Então, esta estratégia necessita estar pegada também a uma estratégia de especificação para casos de uso ou histórias de usuário. Okay? Então, já havia comentado da estratégia de tamanho fijo, que é um refinamento da estratégia de tamanho promédio. E há uma outra estratégia que também consiste em dividir em categorias, só que é a estratégia de bandas de tamanho igual, só que qual é a diferença? Acá estamos dividindo em categorias, definindo um tamanho para cada categoria, ok? Esse tamanho pode ser elegido basado nos dados da muestra, ajustado segundo alguma heurística de quem está calibrando. Não há não há um critério único. Agora, para a estratégia de bandas de tamanho igual, o que vamos fazer eu defino uma quantidade de categorias, podem ser 3, 4, 5, nesse exemplo acá, são 4, e meu objetivo é que em cada categoria eu tenha uma distribuição igual do tamanho funcional da amostra. Então, eu tenho uma amostra de projetos, onde vou identificar os processos, calcular o tamanho dos processos e vou ordenar esses processos de maneira ascendente para que, ao dividir isto em categoria, cada categoria represente
um porcentaje igual do tamanho da muestra. Então, vou dividir esta muestra de maneira que, como são 4 bandas, vou dividir de maneira que cada banda represente 25% do tamanho. Depois que hago esta divisão, vou calcular o tamanho promédio do processo nesta categoria. Acá, este é um exemplo que está na guia de Cosmo, que é de uma publicação sobre esse trabalho. Os números acá são do autor, pero também necessitam passar por uma calibração local, né? Não quero dizer que isso funciona em qualquer caso. Pero vou utilizar como exemplo acá estes números. Então, de novo, tenho um novo projeto por estimar, quero saber o tamanho. Eu tenho lá a informação que são 40 processos. Vou classificar os 40 processos em cada uma das categorias. Aqui tenho uma distribuição, uma classificação que foi feita, e vou simplesmente multiplicar, como na estratégia anterior, a quantidade de processos de cada categoria por seu tamanho promédio. E vou encontrar uma aproximação. E, igual que a estratégia anterior, de bandas de tamanho fijo, necessito de diretrizes objetivas para que quem está utilizando esta estratégia sepa classificar corretamente em que categoria devo encaixar um determinado processo funcional. Uma vantagem dessa estratégia é que, quando hago esta aproximação e tenho isto bem calibrado, aplico esta aproximação. Vou encontrar um tamanho, ok? Para saber se esse tamanho foi bem estimado e tem que ver com a muestra, ou seja, similar à muestra que foi calibrada, eu posso validar se esta composição acá, eu tenho também 25% do tamanho representado, ou aproximadamente 25% do tamanho representado por los 16 processos pequenos, por los 10 medianos, por los 8 grandes ou por los 6 muy grandes. Então, déjame solo hacer uma conta rápida acá. Então, 16 medianos seriam 4.8, seriam 76.8. Isso representa 8. Isso representa 23% do tamanho, que é razoável. Acá a distribuição é de 25%. Então, eu poderia validar para os outros 3 se tenho números cercanos a los 25. Algo que tenha uma desviação significativa indica que ou houve um problema nesta classificação, ou a calibração não é adequada, ou este projeto não é similar a los projetos de la calibração. O seja, é uma maneira de validar se a aproximação tem sentido, ok? E vou comentar sobre um outro, que é o término, o método foi nombrado como aproximação rápida e temprana. Parece redundante com o que estamos falando, é como os autores nombraram, Quick and Early Estimation Size. Consiste basicamente em dividir os requerimentos em 4 categorias que têm distintos níveis de granularidade. Então, eu vou falar de
requerimientos en el nivel del proceso funcional, que esto es lo que Cosmic define. Voy a hablar de procesos em nível de processos típicos, que esto, por exemplo, são pantallas CRUD. Vou falar de processos generales. Acá estamos falando de um processo de negócio que abarca, a vezes, um, dois processos típicos. E macroprocessos, que acá podemos falar de um subsistema, um módulo, um pedaço do sistema. Então, nesta classificação, eu tenho requerimentos em distintos níveis. Según a classificação do requerimento, eu vou encajar acá em la linha adequada. E para cada classificação de requerimento, eu tenho também uma classificação de tamanho. O processo funcional acá está dividido em 4 categorias: pequeno, mediano, grande e muito grande. E os outros estão divididos em 3 categorias: pequeno, mediano e grande. E o que significa pequeno, mediano e grande está acá representado por rangos de tamanho, ok? Então, há acá os fatores de calibração, os mais prováveis, e o mínimo e o máximo, que nos permitem também saber qual é o grado de incertidumbre de la aproximação. Eu posso trabalhar a aproximação, tanto com o mínimo e o máximo, para ter esse rango, ou o mais provável. Esta estratégia é muito útil para momentos tempranos, onde muitas vezes não temos a informação para desglosar processos funcionais desde os requerimentos, pero vamos a conseguir identificar processos generais, macros processos, processos típicos e, a vezes, processos funcionais. Pero em momentos tempranos, é pouco provável de ter visibilidade nesse nível. Pode passar, pero não é o mais comum. E acá vamos encontrar uma aproximação que pode ser hecha em momentos muito tempranos, sem a necessidade de entrar nesse nível de análise de processos funcionais, o que significa gastar menos tempo, pero também é uma estratégia em que o grado de incertidumbre é mais alto, ok? Isto significa que, dependendo da situação, pode ser útil, porque não necessito tanta exactitud, ou pode ser que não pueda utilizar esta aproximação porque necessito de um nível de incertidumbre mais baixo. Então, pode utilizar alguma das estratégias anteriores. Bueno, essas são as 4 que eu havia comentado, 5 estratégias que havia listado que ia comentar. Há outras 4 na guia de Cosmic, que são também interessantes, mas por questão de tempo não consigo comentar sobre todas, mas hago a sugerência que descarguem a guia e hagam uma leitura para ver como funcionam as outras estratégias. Agora, é importante aclarar um ponto. Nenhuma estratégia apresentada por Cosmic abarca evolução de alcance. Ou seja, a lo largo do tempo, vamos perceber que os processos funcionais, ou o tamanho funcional, varia a lo largo do tempo por vários motivos, os principais: solicitudes de câmbio por parte dos usuários e refinamentos de requisitos. Ou seja, eu tenho visibilidade de um determinado requisito e, ao princípio, me parece algo sencillo e que depois, ao refinar esse requisito,
vamos descobrir várias funcionalidades associadas a esse requisito que não estavam visíveis antes. Isso é um indicativo de refinamento. Então, uma medição, aunque seja exata, em distintos momentos, irá variar. Então, vamos utilizar um exemplo acá de um desenvolvimento Scrum. Tenho o backlog inicial. Acá, se as histórias são todas refinadas, ou vamos imaginar que podemos medir de maneira exata todas as histórias. Eu tinha o tamanho exato de 250 pontos de função cósmica. Sin embargo, a lo largo de los sprints, cambios irão passar. O usuário irá solicitar mais coisas, irá solicitar cambios sobre algo que já estava definido. Então, aunque esse tamanho seja exato, nunca puedo considerar que o produto final de este desenvolvimento terá esse tamanho, porque isso significa não considerar que o alcance evoluciona. E evolucionar significa quase sempre crescer. Pode passar de diminuir, mas o mais comum é que o alcance cresça. Então, quando hago uma aproximação de tamanho com qualquer estratégia apresentada acá, é uma boa prática também considerar uma contingência para o alcance que irá evolucionar. Eu posso utilizar uma informação estatística se percebo, por exemplo, que esta é uma situação endêmica em uma organização, ou seja, basado em dados históricos, eu consigo perceber que meus projetos crescem no alcance em promédio 30%. Essa é uma informação de meu contexto basada em dados históricos. Isso significa que, ao medir ou aproximar um tamanho em um momento inicial, vou ter esta informação, pero necessito aplicar esta contingência de alcance para considerar que este alcance irá crescer ao longo do tempo. Então, eu hago a medição ou hago a aproximação neste momento por alguma estratégia, como as que foram comentadas, e aplico esta contingência a este número aproximado para considerar, em minha estimação, este fenômeno que pode passar. Estou comentando que pode ser uma ideia. Há casos onde não é necessário considerar isto na evolução de alcance, porque isto pode ser tratado de outra maneira. Por exemplo, eu não necessito preocupar-me com esta evolução, porque se há algum câmbio, eu tenho que discutir este câmbio, estimar esse câmbio com o cliente a cada situação. Então, não é necessário ter contingência de alcance neste momento. Agora, se parte de minha estimação é abarcar este risco de alcance, é uma boa ideia agregar esta contingência acá, seja em la estimação ou em la aproximação de tamanho, ok? Esta evolução de alcance é um fenômeno que já foi estudado em la literatura e está representado por el cono de la incertidumbre, que justamente muestra que estimações hechas em momentos iniciais têm um grado de incertidumbre muito mais alto que estimações hechas em momentos mais adelantados. Isto passa por el nível de informação que se tem em momentos iniciais, um nível de informação mais pequeno. É um processo natural. À medida que se avança, o nível de informação aumenta e se consegue refinar as estimações, diminuindo a incertidumbre. Ok? Bueno, então, o que queria comentar hoje era sobre
essas estratégias de aproximação de tamanho que são úteis para quem trabalha com Cosmic, porque para muitos casos, medir de maneira exata, segundo o processo estándar, não sempre é a melhor ideia. Eu posso fazer algo de maneira mais rápida e com a mesma qualidade de informação, depende do propósito que se irá dar para esta informação de tamanho. E, principalmente, as estratégias que Cosmic apresenta não estão limitadas só às 9, que são citadas na guia. Tanto mais experiência com as medições, quanto mais tenho experiência com as medições, eu consigo encontrar enfoques que podem ser úteis para aproximar esse mar tamanho, a vezes de maneira mais sencilla e mais rápida que as estratégias que Cosmic está apresentando. Tanto mais informação tenho de meu contexto, mais fácil é ter visibilidade de esses padrões que podem existir e são úteis para definir essa estratégia de medição. Ok? Eu queria, então, agora passar às perguntas. Déjame, antes de passar às perguntas, só abrir acá um formulário de avaliação para pedir-lhes, por favor, que nos proporcionem uma retroalimentação do evento e podem também sugerir temas para próximos webinars, críticas, lo que não les gostou. Então, mientras vocês contestam no formulário, para nos ajudar com esta retroalimentação, eu vou passar por el chat, verificando as perguntas, e quem também quer fazer alguma pergunta, pode perguntar agora. Arturo pergunta se há algum método de aproximação que não requiera calibração local e pueda usar-se de maneira confiável, porque não requiera calibração. Arturo, qualquer modelo de estimação, seja de tamanho, seja de esforço, custo, prazo, funciona melhor quando se calibra. A calibração incluso é útil para validar, por exemplo, se os números que o autor apresentou são válidos para seu contexto ou não. Intentar utilizar algum método sem nenhuma validação, se isto representa bem o seu contexto, quase sempre irá generar resultados que não são interessantes. Então, é motivo mais comum porque a gente se frustra com, por exemplo, com estimações ou com Cosmic, é porque quer aproveitar algo rápido, que esteja listo e que não é necessário pensar muito. Isso não funciona com nenhum modelo de estimação. O que pode existir é, eu tenho modelos que, por exemplo, o último modelo, a última estratégia que apresentamos, a estratégia de aproximação rápida e temprana, pode ser que ela funcione bem com os números que estão apresentados na guia Cosmic, funcione bem para seu contexto, na maioria das vezes. Por quê? São aproximações onde o rango de incertidumbre é mais alto. E se necessito de algo com menor nível de incertidumbre, seguramente ou tenho que calibrar essa estratégia, ou tenho que utilizar outra estratégia mais refinada e também calibrada. Então, agora, o que sempre comento é, a calibração, uma coisa é, o trabalho de calibração é necessário,
pero não significa que todos que irão utilizar Cosmic necessitam fazer uma calibração. Dentro de uma organização, alguém pode fazer o trabalho de calibração e todos os outros que irão trabalhar com Cosmic simplesmente vão utilizar essa calibração hecha por alguém e, ao longo do tempo, é necessário revisar esta calibração. Pode ser uma vez ao ano, por exemplo, porque os processos de desenvolvimento cambiam, os tipos de sistema desenvolvido cambiam, áreas de negócio podem entrar dentro da empresa, e isto pode cambiar o contexto. Então, ao longo do tempo, distintos fatores podem influir no processo de desenvolvimento, influir na característica dos sistemas desenvolvidos e pode ser necessário ajustar esta calibração. Lina pergunta que esse processo de aproximação vai primeiro que a engenharia de requisitos ou vice-versa. Não, Lina. COSM, seja a medição de maneira estándar ou com o processo de aproximação, sempre utiliza como insumo os requisitos. Então, os requerimentos são entrada para o processo de medição ou de aproximação, ok? Agora, comum, ao fazer a medição, é muito comum encontrarmos problemas em los requerimentos. O processo de medição tem como benefício colateral uma validação sobre os requerimentos. Isto nos ajuda, por exemplo, a encontrar um alcance mal definido, incompleto, requerimentos inconsistentes. Então, o processo de medição tem benefícios muito mais allá, por exemplo, que estimar esforço ou custo. ¿Okay? Liliana pergunta como se traduz em tempo os pontos de função, o tamanho funcional. Liliana, essa tradução significa aplicar o tamanho funcional como entrada em um modelo de estimação. Este modelo de estimação podem existir vários modelos de estimação que me permitem traduzir esse tamanho em esforço. Um exemplo, ok? Em um dos vídeos que estavam sugeridos ao início, comentamos sobre isso um pouco mais. Há outro vídeo em nosso canal, vou ver se consigo encontrar rápido acá, que creio que foi tema de um webinar, onde abordamos melhor isto. Deixa-me fazer uma busca rápida, se consigo rápido, e passo acá o link, senão tento responder de maneira mais resumida. Estimação. Acá. Houve um webinar que apresentamos em 2019. Vou pôr acá no chat. Creio que responde a sua pergunta e de maneira mais completa de que eu tentar responder lá cá agora, ok? Então, minha sugerência é que passe por este vídeo. Rocio pergunta como calculas o valor de cada ponto de função cósmica. Creio que a dúvida, Rocio, é similar à dúvida de Liliana. Ou seja, quantas horas, estou compreendendo que sua pergunta seria quantas horas vale um ponto de função, quanto de dinheiro. Isso também é o que abordamos nesse vídeo que eu publiquei o link no chat, ok? Olga pergunta como se aplicaria a calibração para estimar esforço em pruebas de software. Olga, por coincidência, sua dúvida é similar
a la duda de Liliana, Rocío. Entonces, el vídeo comentamos cómo estimar com o Cosmic, e neste caso, tanto estimar o esforço total de desenvolvimento ou estimar um determinado tipo de trabalho, por exemplo, solo pruebas. A maneira de estimar, a maneira de estimar é muito similar. Então, eu creio que o que se comenta neste vídeo é útil para sua dúvida também, ok? Bueno, também hago a sugerência que se alguém tem alguma dúvida depois do webinar ou não quiso perguntar no chat, pode escrever-me, podem chamar-me em Skype, em WhatsApp, eu vou apresentar meus dados de contato agora e não há nenhum problema em seguirmos nesta discussão depois, ok? José respondeu de maneira breve. Uma última pergunta de Lina, se a documentação que se genera hace parte do desenvolvimento de software. Não sei se sua dúvida, Lina, documentação, porque Cosmic, a única, Cosmic não genera uma documentação, Cosmic só genera uma medição, que é uma informação de tamanho e todo o razonamento para chegar a esse tamanho, ou seja, o que se genera como produto de uma análise com Cosmic, que é uma lista de processos funcionais com seus tamanhos. E para isto, para chegar a este produto, utilizamos informação que pode estar tanto documentada, que são os requerimentos, como informação que podemos recolectar através de entrevistas, de el próprio uso do software, se estamos fazendo a análise sobre um software legado, ok? Eu vou encerrar acá o formulário de avaliação para volver a los slides e mostrar os dados de contato. E antes, sim. Bom, esse tema de medição ou aproximação de tamanho, abordamos em nosso curso, temos um curso que explica todo o processo de medição com Cosmic. Então, é um curso que pode ser impartido online ou presencial, com a pandemia mais online. Também há uma certificação profissional sobre este método Cosmic, que é uma certificação, por exemplo, muito buscada em México, já que o governo de México estandarizou Cosmic como seu método de medição estándar nos projetos contratados. E essa certificação Cosmic Certified Cosmic Certified Foundation Level é a certificação que existe desde 2006. Em breve, Cosmic irá lançar uma nova certificação justamente sobre este tema de hoje, uma certificação em aproximação de tamanho. Eu tive a oportunidade de tomar este exame na semana passada, de maneira experimental. Eu fui a primeira pessoa certificada nessa certificação, que todavia será lançada, pero creio muito breve. Mas justamente aborda o tema do webinar de hoje e, claro, as demais informações que estão na guia de Cosmic, ok? Pero, em fato, também podemos ajudar sua empresa a definir um modelo de estimação de tempo, custo, esforço, ou calibrar uma estratégia de aproximação de tamanho, como comentamos hoje, fazer uma análise de produtividade de seu equipe de desenvolvimento, estudos de benchmarking, ou
incluso hacer la propia estimación de esfuerzo de un proyecto. Hago la invitación para los próximos eventos. Entonces, tenemos en estes 3 meses que restam do ano, 3 temas distintos. Simulação de Monte Carlo, que é uma técnica útil em las estimações. Incluso se poderia utilizar a simulação de Monte Carlo como uma estratégia de aproximação, ok? Então, Monte Carlo poderia ser outra estratégia que não foi comentada aqui, mas poderia ser aplicada também, ok? E tem todo sentido. Talvez eu utilize esta ideia como exemplo, não sei. Eu vou apresentar esse tema também em outubro. Em novembro, vamos a comentar sobre o modelo o processo, o modelo Scrum, né, para o desenvolvimento ágil. E em dezembro, vamos tratar de provas em processos ágeis, ok? E acá estão meus dados de contato. Se alguém quer aclarar alguma dúvida pendente, pode escrever-me. Acá está minha direção de e-mail. Podem chamar-me em Skype. Acá está minha conta. Podem também chamar-me em WhatsApp. Aqui está meu celular. Ou invitar-me para sua rede em LinkedIn e podemos seguir discutindo em LinkedIn também, ok? Será um prazer e é sempre uma oportunidade de aprendizagem para mim também. Quero, então, agradecer a todos por sua atenção. Muitas graças. Espero que tenha disfrutado, que tenha sido um momento útil de alguma maneira para vocês. Muitas graças a todos. Que tenham uma feliz semana e hasta breve.